Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar de agora a falar sobre as variações patrimoniais qualitativas. E aí vamos começar sobre as variações patrimoniais qualitativas orçamentárias e depois as extra-orçamentárias. Então, vamos lá. Nas variações qualitativas orçamentárias, então é o seguinte, para ser orçamentário, tem que ter receita ou despesa. Aí fazendo até por eliminação. Se aqui em cima estão as receitas efetivas e despesas não efetivas, quem você acha que sobrou aqui para baixo? Para as variações que são fatos permutativos. Muito bom. As receitas e despesas não efetivas. Então vamos escrever isso aí. Então aqui vai ficar receita e despesa não efetiva. Beleza? Então o que é que acontece? Receita e despesa não efetiva. E aí, quais são os exemplos de receita e despesa não efetiva? Mas mais do que exemplo, o que isso impacta aqui? Então vamos lá. Quando você tem um fato permutativo, no caso uma receita não efetiva, o que é que tem que acontecer? Numa receita não efetiva, tem que aumentar o ativo, certo? E aí pode, na hora que aumenta o ativo, também diminui o ativo. Ou pode aumentar o ativo e pode aumentar o passivo. Olha o que eu vou falar agora que é muito importante. O que é que nunca pode acontecer? Olha o que eu estou falando. O que é que nunca pode acontecer quando você tem uma variação patrimonial qualitativa? O que é que nunca pode acontecer? O que nunca pode acontecer é você mexer no patrimônio líquido. Isso aqui, numa operação qualitativa, isso aqui nunca pode ser mexido. Certo? Agora o que está faltando? Está faltando os exemplos. Então vamos primeiro fechar aqui. Isso aqui é a situação A. Perfeito? E isso aqui é a situação B. Qual é o exemplo de receita efetiva? Qual o exemplo de receita não efetiva que se encaixa com uma luva na situação A? Resposta: alienação de bens. Quando você aliena bens pelo valor contábil, lógico, entra dinheiro no caixa, por isso que é uma receita, e diminui o seu ativo. Então aqui seria um exemplo clássico, alienação de bens. E qual é a situação em que aumenta o seu caixa e aumenta o seu passivo ao mesmo tempo, e que não mexe com o patrimônio líquido? Então isso aqui seria, certo, uma operação de crédito. Operação de crédito. Então o que é que você está vendo? Para ser uma receita não efetiva, tem que entrar dinheiro no caixa. Só que na hora que entra dinheiro no caixa, pode ser porque diminui o seu ativo, alienação de bens, ou pode ser porque aumentou o seu passivo, operação de crédito. Tudo isso aqui são receitas não efetivas. Então a gente acabou de ver receitas não efetivas. O que está faltando agora? Trabalhar com exemplo de despesa não efetiva. Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui. E vamos deixar o seguinte. Ativo. Então vamos nessa. Quando é que ocorre uma despesa não efetiva? Uma despesa não efetiva ocorre quando diminui o seu ativo, certo? E aumenta o seu ativo, ou quando diminui seu ativo e diminui seu passivo. Isso, e aí vamos colocar aqui para ficar duas vezes. Certo? Então, o que é que aconteceria? Vamos chamar isso aqui de situação A. E vamos chamar isso aqui de situação B. Perfeito? Então, o que é que acontece? Na situação A, o que é que aconteceria? Na situação A, você teria diminuição do ativo, por causa que saiu o dinheiro do caixa, e aumentou o seu ativo, porque entrou alguma coisa em troca.
Qual o principal exemplo de despesas não efetiva que se encaixa nesse campo? Aquisição de bens. Aquisição de bens. Aquisição de bens seria uma despesa não efetiva. E qual seria o principal exemplo da situação B? A situação B, o principal exemplo seria a amortização da dívida. Amortização da dívida. Então, a amortização da dívida seria um exemplo de despesa não efetiva que ocorre o quê? Diminui o dinheiro do caixa porque também diminui o seu passivo. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o que você precisa saber como exemplos de despesas não efetivas. Então, aqui a gente encerra essa parte. O que está faltando para a gente fechar com chave de ouro e depois dar uma passada nos slides só para ver se tem alguma coisa a mais aí faltando, né? Sobrando, faltando, a princípio faltando. Falar das operações qualitativas extra-orçamentárias, beleza? Então vamos apagar isso aqui. Então aqui, o exemplo clássico aqui de operações qualitativas extra-orçamentárias, o exemplo para você levar para a sua vida, para a prova, né? Isso aqui seriam as receitas e despesas extra-orçamentárias. Extra-orçamentárias. Então, as receitas e despesas extra-orçamentárias seriam os principais exemplos, na verdade, os principais exemplos, vamos colocar assim, de variações patrimoniais qualitativas extra-orçamentárias. E o que é que a gente precisa saber? Você precisa saber que aqui você tem um caixa e que dentro do passivo você tem a dívida flutuante. Você não tem só a dívida flutuante, você também tem a dívida consolidada, certo? E aí o que é que você precisa saber? Você vai ter situações que vai aumentar o caixa e que vai aumentar a sua dívida flutuante. E vai ter situações em que vai diminuir o caixa e vai diminuir a sua dívida flutuante. Perfeito? Toda vez que aumentar o seu caixa e aumentar a sua dívida flutuante, é porque você tem uma receita extra-orçamentária. Toda vez que diminui seu caixa e diminui a dívida flutuante, é porque você tem uma despesa extra-orçamentária. E qual é a característica? E aí, a característica principal, sempre que você tem uma variação patrimonial qualitativa, seja orçamentária, seja extra-orçamentária, seja orçamentária, seja extra-orçamentária, sempre você não mexe no PL. Em outras palavras, o valor que você aumenta no caixa tem que ser o mesmo valor que aumenta na dívida flutuante para ser uma receita extra-orçamentária. O valor que você diminui no caixa tem que ser o mesmo valor que você diminui na dívida flutuante para mostrar que você não afeta o PL. E seria uma despesa extra-orçamentária. Agora, para a gente fechar, eu não vou escrever aqui, mas eu vou falar e você anota e assiste quantas vezes você quiser. Qual é a característica? Quais são os exemplos de receitas e despesas extra-orçamentárias? Simples. Você tem que lembrar da dívida flutuante. Quais são os itens da dívida flutuante? Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, consignações, aro, ou também conhecido como débito de tesouraria, aro, antecipação de receita orçamentária. E por último, papel moeda. Quando tem esses 5 nomes na jogada, você pode ter tanto receita quanto despesa extra-orçamentária. Quais são os exemplos em que vai ser receita extra-orçamentária? Eu vou falar e você anota aí. Inscrição de restos a pagar, inscrição do serviço da dívida a pagar, recebimento de depósitos, calções, consignações, contratação de aro e emissão de papel moeda. Quais são os exemplos que vai ser despesa extra-orçamentária? Pagamento de restos a pagar, pagamento do serviço da dívida a pagar, devolução de depósitos, calções, consignações, pagamento de aro, recolhimento do papel moeda. Então, são 5 grupos de nomes de um lado, 5 grupos de nomes do outro. Esses nomes têm em comum alguns itens que estão na dívida flutuante. Para ser receita, tem que entrar dinheiro. Se entrou dinheiro e tem um desses 5 nomes da dívida flutuante, receita extra-orçamentária. Se sair dinheiro, tiver um desses 5 nomes da dívida flutuante,
despesa extra-orçamentária. Com isso, pessoal, a gente conclui aqui, com totalidade, com abrangência total, a dica suprema. Beleza? É isso aqui que você tem que ter domínio. Com isso aqui que a gente acabou de ver, você vai muito bem na prova. Lógico, você tem que saber as categorias, saber diferenciar as categorias. E quanto mais contato com o maior número de exemplos entre cada categoria dessa, melhor você vai na prova. Lembrando que as provas são muito repetitivas nisso aqui. Então, se você sabe categorizar bem, você consegue bem na prova. O que a gente vai fazer agora para fechar essa aula bem, vamos passar alguns slides para ver se a gente pode complementar de outra forma algo que já foi dito aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, temos aqui os nossos slides, né? Transações contábeis, variações patrimoniais. Como eu disse, existem dois tipos de transações. Você tem as transações econômico-financeiras e você tem as transações administrativas. As transações econômico-financeiras são os fatos, certo? E provocam alterações quali ou quanti, que são as variações patrimoniais. As transações administrativas não afetam o patrimônio público e são atos administrativos. E aqui tem a nossa dica suprema. Perfeito? Beleza. As variações patrimoniais. Isso é importante. Você deve registrar as variações patrimoniais independentes dessa execução, certo? Orçamentária. O que isso quer dizer? Preste atenção. A variação patrimonial, ela deve ser reconhecida se ela depende ou independe de execução orçamentária. Sabe o que isso quer dizer? Que você deve dominar as variações patrimoniais orçamentárias e as variações patrimoniais extra-orçamentárias, que é justamente o que eu construí e apresentei para você na dica suprema. Perfeito? Variações patrimoniais, quanti e quali. As quantitativas podem ser aumentativas ou diminutivas. Variações quantitativas aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. As variações qualitativas, elas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Muita atenção. Se elas afetam os componentes patrimoniais é porque elas alteram o patrimônio público. Não quer dizer, isso é uma pegadinha. Alterar o patrimônio público não é sinônimo de alterar o patrimônio líquido. Quem altera o patrimônio público pode muitas vezes não alterar o patrimônio líquido porque pode estar trabalhando com fato permutativo. É o caso das variações patrimoniais qualitativas, orçamentárias, receitas e despesas não efetivas, e extra-orçamentárias, receitas e despesas extra-orçamentárias. Perfeito? Aqui está um exemplo de variações que podem ocorrer. Você tem um saldo inicial, aí você adquire bens, fato permutativo, aliena bens, fato permutativo, deprecia bens, fato modificativo diminutivo, reavalia os bens, fato modificativo aumentativo e faz doação de bens móveis a terceiros, fatos modificativos diminutivos. Então depende. Então qual é a moral dessa história? Uma mesma conta, ela pode, dependendo do fato, trabalhar com fatos modificativos ou fatos permutativos. Ou seja, não dá para garantir assim, falou bens móveis é fato modificativo, falou bens móveis é fato permutativo. Errado essa premissa. É errada essa premissa. Você deve entender o que está por trás daquele evento. Como eu disse, a alienação de bens móveis ou aquisição de bens móveis é um fato permutativo. Depreciação já é um fato modificativo diminutivo, certo? Reavaliação já é um fato modificativo aumentativo. Perfeito? E aqui tem um tipo das variações, quanti, aumentativas e diminutivas. E tem as quantitativas orçamentárias e extra-orçamentárias. Variações aumentativas orçamentárias e extra. Variações diminutivas orçamentárias e extra. Aí aqui eu trago alguns exemplos. Variações aumentativas orçamentárias. Então a gente tem aqui quem? A gente tem receita orçamentária tributária de serviços e juros, porque aumenta o PL e aumenta o ativo. Variações diminutivas orçamentárias. Despesa com pessoal, serviços, juros, benefícios previdenciários. Sempre, se é variação patrimonial diminutiva, tem que diminuir o PL. Só que pode diminuir o ativo ou pode gerar uma obrigação que você vai pagar depois. É exatamente o que a gente fez no quadro. Depois você tem as variações quantitativas extra-orçamentárias aumentativas. Falou isso aqui, é porque você está se referindo, olha para mim, falou isso aqui, é porque você está se referindo aos acréscimos patrimoniais. Só que você tem dois tipos de acréscimos patrimoniais. Vamos a eles. Você pode ter superveniência do ativo,
recebi bens doados, reavaliei bens imóveis e incorporei valores. Ou insubsistência do passivo, cancelamento de restos a pagar processados, vamos trocar esse cancelamento por prescrição. Já estou fazendo um ajuste aqui, no seu PDF vai estar certinho. Prescrição, porque não se cancela restos a pagar processados, e prescrição de dívida passiva. Certo? Uma dica, ó, vou voltar aqui na superveniência do ativo. Recebimento de bens doados. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Se um cidadão doa bens, como ele classifica isso? Bens imóveis ou bens móveis, acréscimo patrimonial. Se um cidadão faz uma doação em dinheiro, como se classifica isso? Receita orçamentária efetiva. Cuidado com essa pegadinha, beleza? Vamos agora para a próxima. Variações quantitativas extra-orçamentárias diminutivas. Então a gente tem, são os decréscimos patrimoniais. Aqui são os decréscimos. Falou decréscimos, você já sabe que é extra-orçamentário. Então você tem insubsistência do ativo ou superveniência do passivo. Então insubsistência do ativo, cancelamento de dívida ativa, doação de bens a terceiros, o consumo do material de consumo, morte de semoventes, que não está aqui, roubo de veículo, por exemplo. Superveniência do passivo, atualização monetária da dívida fundada, encampação de dívidas, precatórios judiciais. Agora, pessoal, vamos passar aqui rapidinho sobre as variações qualitativas. Dica para você, toda vez que tem uma variação qualitativa, o patrimônio é alterado, mas o patrimônio líquido permanece intacto. Vamos agora para o artigo 3º. A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Beleza? E aí, perguntas. Na contabilidade, que aqui eu faço uma pegadinha com contabilidade geral e pública. Na contabilidade geral, quando a empresa paga um empréstimo, compra um carro, compra um imóvel, ocorre despesa? Resposta, não. Isso na contabilidade empresarial, tá, pessoal? Na contabilidade empresarial geral, quando uma empresa realiza um empréstimo, vende um carro, vende um imóvel, tudo isso sem ganho de capital, ocorre receita? Também não. Como se resolve isso na contabilidade pública? Simples. Utilizando o subsistema orçamentário para registrar as receitas e despesas e efetuando os demais registros no subsistema patrimonial. Que isso é o que dá uma chocada nas pessoas que nunca estudaram, já estudaram contabilidade geral e que se deparam com contabilidade pública. Operação de crédito só é receita em contabilidade pública. Alienação de bens só é receita em contabilidade pública. Alienação de bens e operação de crédito não é receita em contabilidade societária. Mas por que é receita em contabilidade pública? Porque a Lei 4.320, as leis orçamentárias determinam que seja. Beleza? E aí como é que se resolve isso? Simples. Você usa o subsistema patrimonial na contabilidade pública e esse sistema, ele, apesar de não existir na contabilidade societária, os registros são semelhantes. E o subsistema orçamentário de compensação, ele não é usado na contabilidade societária. Lembrando, não incluir o subsistema de custos, pois ainda não há registro disponíveis. Tá bom? E aí algum exemplo. Primeiro exemplo. Compra de um carro zero. Na contabilidade societária, a compra de um carro zero se daria assim, não é despesa. Débito veículo, crédito caixa. Na contabilidade pública, débito veículo, crédito caixa. Só que tem diferença. Isso aqui é despesa. Aí você vai dizer, professor, o lançamento foi igual. É porque esse lançamento que você viu aqui, ele foi no subsistema patrimonial. Aí vem a pergunta, como é que eu vou conseguir identificar? Como é que eu vou conseguir identificar que aquilo é uma despesa? Porque por esse lançamento, eu não tenho como perceber que é uma despesa. Resposta simples. Você vai descobrir que é uma despesa não olhando para o subsistema patrimonial apenas, mas olhando também para o subsistema orçamentário. Foi isso que eu disse antes. Segundo exemplo, recebimento do principal de um empréstimo anteriormente concedido. Na contabilidade societária, não é receita. Você debita caixa e credita empréstimos a receber. Na contabilidade pública, é receita. Você debita caixa e credita créditos a receber. Agora a pergunta, tem diferença disso para isso? Não tem diferença. Aí volta para mim de novo. Não tem diferença. Como é que eu vou diferenciar essa transação que não é receita em contabilidade societária, mas que é receita em contabilidade pública? Simples. Utilizando o subsistema orçamentário. Então olha a dica que eu vou te dar. Você precisa dominar bem quando você está diante de uma receita efetiva, não efetiva, ou de uma receita não efetiva ou despesa não efetiva. Por quê? Porque se você tiver uma receita
e despesa efetiva ou não efetiva, necessariamente você vai usar o subsistema orçamentário, porque o subsistema orçamentário é o que permite identificar as receitas e despesas orçamentárias. Essa é a sacada. E agora vamos falar das variações qualitativas extra-orçamentárias. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Recebimento de calções, você aumenta o ativo e aumenta o passivo. Mais especificamente, você aumenta a dívida flutuante. E depois você tem a despesa extra-orçamentária, quando você devolve o calção. Beleza? Então são esses os exemplos. Agora eu trago alguns casos especiais aqui. Existem alguns nomezinhos que às vezes caem em prova, que é o chamado interferências. Interferências ativas, interferências passivas. Vamos a eles. Então você tem interferências passivas orçamentárias, interferências passivas extra-orçamentárias. Interferências ativas orçamentárias e interferências ativas extra-orçamentárias. Quando a gente fala de interferências passivas orçamentárias, são as cotas, repasses e subrepasses. Quando a gente fala das extra-orçamentárias, a gente está falando de movimentação de cota, repasse e subrepasse para atender restos a pagar. E a gente está falando de movimentação de bens na mesma unidade de gestão. Nas interferências ativas, é quando a gente recebe as cotas. E quando a interferência ativa é extra-orçamentária, é quando a gente recebe a cota para pagar restos a pagar e quando a gente recebe bens dentro da mesma UG. E aqui, pessoal, tem um quadro resumo legal, bacana, para você entender aqui todas as variações patrimoniais resultantes da execução orçamentária e independentes da execução orçamentária. Então, tudo isso aqui é orçamentário. E eu vou colocar aqui o extra de outra cor. E tudo isso aqui que eu vou marcar agora é extra orçamentário. Beleza? Se é extra orçamentário, a gente tem os decréscimos e os acréscimos patrimoniais, as receitas e despesas extra orçamentárias. E aqui, mais uma vez, a dica suprema. O que eu tenho para falar da dica suprema agora? Isso também está no seu PDF, que você talvez até consiga ver melhor. Quando a gente fala de receita e despesa efetiva, a gente necessariamente usa o subsistema orçamentário patrimonial de compensação. Quando a gente trabalha com cota, repasse e subrepasse, a gente apenas usa o de compensação e o patrimonial. Quando a gente trabalha com superveniência em subsistência, acréscimo e decréscimo patrimoniais, a gente só usa o subsistema patrimonial. Falou de cota, repasse, subrepasse, de provisões do exercício anterior, a gente tem de subsistema de compensação e patrimonial. Falou de movimentação entre bens, apenas o patrimonial. Falou de receitas e despesas não efetivas, então tem o orçamentário, tem o patrimonial e tem o de compensação. Falou de receita e despesas extra-orçamentárias, regra geral, subsistema patrimonial. Em alguns casos, subsistema patrimonial de compensação. Quando a gente fala de previsão da receita, fixação da despesa, provisão de destaque, a gente só usa o subsistema orçamentário. Falou de assinatura de convênios ou contratos, apenas subsistema de compensação. E aqui, pessoal, não vou passar isso aqui com todos os detalhes, mas aqui eu coloco para matar ainda, para deixar mais detalhado ainda. Eu passo aqui que tipo de fato ocorreu. Eu falo a identificação inicial, se houve um aumento no ativo e do PL, e se houve arrecadação da receita. Se, nesse caso, houve arrecadação da receita, é porque é uma receita efetiva. Se não houve, mas houve aumento do PL, é porque houve uma superveniência do ativo. E aqui, então, novamente, uso exemplos. Quando ocorre um fato modificativo aumentativo e houve diminuição do passivo e aumento do PL, essa situação aqui inicialmente não ocorre na CASP, quando tem execução orçamentária. E a segunda situação ocorre, que seria a prescrição de dívida, certo? Fato modificativo diminutivo, ou seja, diminui o patrimônio líquido. Se houve execução do orçamento, é porque é uma despesa efetiva. Se não houve, é porque é uma insubsistência do ativo. Aqui, diminui o PL ainda. Se houve execução da despesa, é porque é uma despesa efetiva. Se não houve, é porque houve uma superveniência do passivo. Permutativos. Se houve execução da receita ou da despesa, é porque é uma receita não efetiva. Nesse caso, porque aumentou o ativo e aumentou o passivo. E se não houve, é porque teve uma receita extra-orçamentária. Não houve o quê? Não houve execução da receita ou da despesa. E se você tem uma variação permutativa e ocorreu uma diminuição do ativo e uma diminuição do passivo, é porque pode ter saído dinheiro. Então, é porque você teve uma despesa não efetiva e você teve uma despesa extra-orçamentária. E aqui você ainda tem as variações qualitativas.
aumento e diminuição simultânea do ativo. Então você teve sim uma receita não efetiva e você pode ter uma despesa não efetiva dependendo do caso. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente encerra aqui. A mensagem final dessa aula é: quanto mais você tiver contato com o maior número de eventos e saber associar os eventos, as transações, que foi o que a gente viu ao longo da minha explicação, ao longo da dica suprema e ao longo desses quadros finais, melhor para você. Aí você vai ganhar mais segurança, vai começar a entender quais são os subsistemas envolvidos. É por aí que está a saída, né, do sucesso em contabilidade pública, para você entender os subsistemas, os tipos de variações e as contas do plano de contas associadas. E onde debita e onde acredita. É por aí que a gente começa a se salvar. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.